Ó gratos ao Senhor, ao vosso Rei louvai, com alegria e com fervor, com alegria e com fervor, seu culto celebrai, seu culto celebrai. Este é o nosso convite, que você venha com fervor, o coração cheio de alegria e gratidão, celebrar o culto ao nosso Deus. Única esperança que
Olá, irmãos. A palavra de Deus diz que oremos e oremos sem cessar. Portanto, vamos entrar em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos pelas nossas vidas, a vida das nossas famílias, nossos amigos, dos nossos irmãos, Senhor. E também te pedimos, Senhor, por cada um de nós. Te pedimos pela nossa igreja, pelo nosso país, que tu venha nos proteger, nos livrar de todo mal, de todo perigo. Te pedimos, Senhor, também pelo pessoal da área da saúde, Senhor, médicos, enfermeiros, cada um, Senhor, tu toma nas tuas mãos, livrando e protegendo, dando força e conforto a cada um, Senhor. Nos guia, Pai, nos dá direção, nos dá sabedoria. E mesmo, Senhor, estando distante da tua casa, Pai, não deixa por nenhum momento, Senhor, nós nos afastar dos teus caminhos, Pai. Nos deixa, Senhor, nós perder a nossa fé e confiança em Ti, meu Pai. Toma cada um de nós nas Tuas mãos, livrando de todo mal, de todo perigo, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados. Amém. Graças a Deus.
Olá, meus queridos irmãos da Igreja Batista Moriá e alguns possíveis ouvintes e assistentes a esse programa. Eu quero cumprimentá-los com uma boa noite. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos este dia, cujo tema é: o nosso Deus é um Deus vivo. E a nossa tese vai ser: só um Deus vivo pode agir em favor do seu povo. Vamos trabalhar um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 16. Antes de entrar no texto, quando eu estava lá no seminário, eu aprendi lá com alguns mestres que um cristão não deveria e não deve diminuir ou falar mal dos deuses de outras pessoas, de deuses de outras religiões, e que o correto é o cristão conhecer o seu Deus, o Deus da Bíblia, aprender sobre Deus da Bíblia e falar bem dele para os outros. Dessa forma, mostrar que nosso Deus é um Deus diferente dos outros deuses. E principalmente diferente em um aspecto. Nosso Deus, o Deus da Bíblia, que é o único Deus conhecido que ressuscitou e está vivo. Esta é uma grande diferença de outros deuses. Nosso Deus é um Deus vivo. Uma curiosidade, existe um grupo de cristãos, uns cristãos chamados de deístas. Esses cristãos, eles creem que Deus fez o mundo, fez todas as coisas, mas depois abandonou o mundo e a sua criação à sua própria sorte. Ou seja, eles criam um Deus vivo, mas um Deus que não interage com as pessoas. Mas o texto que nós vamos ler afirma claramente que Deus é vivo e um Deus vivo que interage em favor do seu povo. Ele age com as pessoas que o amam. Eu quero usar esse argumento para defender esta tese. Mostrar que Deus da Bíblia é o Deus que criou todas as coisas. Ele está no controle de tudo e, além de tudo, é um Deus que está vivo e que atua em favor do seu povo. O texto, lá nós vamos ler no capítulo 3, verso 1 a 16, só um esclarecimento, ele apresenta Deus se movimentando e agindo como se fosse um homem. Isso é chamado de teofania. Teofania é a maneira como Deus se apresenta. Ele se apresenta como se fosse um homem, embora Deus não é homem. A Bíblia afirma claramente que Deus é espírito. Mas aqui ele é apresentado como um homem para que nós possamos entender um pouco melhor. Vamos lá, então, ler o nosso texto de hoje, que se encontra no livro de Êxodo, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 16. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Verso 6. Disse mais o Senhor: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse o Senhor: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei.
quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel, lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o nome dele? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração em geração. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. No verso de 1 até 3, Moisés estava lá no alto do Monte Horebe. Moisés, o homem que foi criado em toda a ciência do Egito, criado pela filha de Faraó, com toda a espécie de conhecimento existente na época, o maior centro de cultura existente no mundo então, agora está obrigado a cuidar de ovelhas de seu sogro, e logo cuidar de ovelhas, que era uma profissão para os egípcios, povo da onde ele foi educado e criado, era uma profissão bem desvalorizada, ninguém queria ser, era muito ruim ser pastor de ovelhas. Mas Moisés estava lá no Monte Horebe pastoreando de ovelhas de Jetro, sogro dele. E de repente ele teve uma visão. O texto diz que o Senhor se apresentou naquele monte e Moisés ficou atônito vendo aquilo e procurando entender aquilo. Ele não estava entendendo muitas coisas. Estava um pouco assustado. Ele estava se movimentando procurando entender o que estava acontecendo naquele momento. E o verso 4 diz assim: Então o Senhor, o mesmo Senhor que estava ali se apresentando a Moisés no Monte Horebe, então o Senhor, vendo que Moisés se virava de um lado para outro, buscando entender o que estava acontecendo, disse. E aqui no verso 4 a gente tem as primeiras comprovações que o nosso Deus é vivo, e um Deus vivo que ele vê, vendo que Moisés. Só alguém viu para poder enxergar, ver Moisés. E o texto ainda complementa. Vendo que ele estava atônito procurando entender, disse. O verso 4 afirma claramente que o Senhor viu e falou para Moisés. Ver e falar é característica clara de alguém que está vivo. Nenhum ser humano morto consegue ouvir e falar. No verso 5, o Senhor disse. O Senhor continua falando. E agora ele fala como alguém que tem autoridade. No verso 6, o Senhor disse mais, conforme diz no texto. O Senhor ouviu, falou, falou e falou. Um Deus que não economiza em palavras. Ele não economiza vontade de conversar com os teus filhos. Um Deus vivo que fala e tem vontade de falar. Está sempre pronto a falar com os seus filhos. Sempre pronto a falar com aquele que ama. Continuando no verso 7. E disse o Senhor continua falando. É curioso diz, que o Senhor escutou uma vez e disse várias outras vezes. Deus sempre quer falar. Hoje ele fala através da sua palavra. Ele está sempre pronto, buscando pessoas que querem ouvir aquilo que ele tem para falar. E a maneira que nós possamos ouvir o Deus hoje, podemos ouvir, é lendo a sua palavra. Ler a Bíblia é ver a voz de Deus falar. O Senhor fala muitas vezes, quer falar sempre conosco. Mas ele continua no verso 7. Eu tenho visto. Eu vejo, eu falo e eu estou vendo. Deus quer falar conosco o tempo todo. Ele não economiza palavras. E o texto deixa claro que ele não dá só uma passadela de olho sobre as nossas vidas. Ele viu, falou e continua vendo. Nosso Deus é Deus vivo que presta atenção no seu povo, nos seus filhos. E presta com muita atenção, porque o verso 7 diz que ele percebe a aflição, ele sente a aflição. Ele só não viu, ele percebeu, ele sentiu a dor do outro.
Nosso Deus é um Deus que tem empatia com o seu povo. Ele conhece a aflição. E o texto diz que ele ouve a oração dos seus filhos. Ele também não somente ouve, o texto ainda completa. Além de sentir e ter empatia, ele conhece quais são as aflições. Só alguém vive para sentir empatia, para ouvir, falar e conhecer a dor do outro, o problema do outro. Continua verso 8. Portanto, desci. Aqui a ação de Deus mudou. Ele já ouviu, ele já falou, ele já percebeu, ele já sentiu, ele já sabe qual que é a situação. E é um momento que Deus decide agir. Portanto, desci. Nosso Deus é um Deus que está lá na cruz do Calvário, preso, amarrado por pregos, ou preso em belos quadros, ou num trono lá no céu, como um rei terreno. Nosso Deus que trabalha. Ele ouve a oração do povo, sente a aflição, conhece, escuta, ele desce. Ele não fica só ouvindo, percebendo, falando e raciocinando e não faz nada. Deus se movimenta, ele desce. Tem um movimento que ele se movimenta. Ele anda, ele vem ao encontro do necessitado, ao encontro do seu filho, para executar o seu plano e para trabalhar em favor do seu povo. Quando Deus decide agir, nada pode impedi-lo. O problema ali da aflição do povo era a escravidão. E o que o povo queria é ser livre da escravidão do Egito. Mas quando Deus se movimenta e desce, ele se movimenta para fazer alguma coisa. Ele não fica só fazendo firula, ele não só vem descer para ver, para fazer movimento, para fazer protesto, para fazer coro. Ele desce, se movimenta e trabalha e tem um plano. Ele diz assim, eu vou descer e vou livrá-los das mãos dos egípcios. Porque Deus sempre sabe o que é melhor para fazer. E aquele povo, em momento algum nesse texto, diz que eles pediam para o Senhor para ser livre do escravo do Egito, da escravatura do Egito, e para que eles fossem uma terra maravilhosa, muito boa, uma terra rica. Eles queriam só ficar livres da escravidão. Mas um Deus vivo, que fala, se movimenta, percebe, sente, que interage com o seu povo, ele fala, no momento que ele fala que ele resolve descer, que ele resolve agir. Portanto, eu desci. Eu vou me movimentar e vou livrá-los. E aqui ele fez uma coisa que o povo não pediu. E vou fazê-los entrar numa terra boa, uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa. Eu vou colocar vocês na melhor terra que existe nesses tempos. Porque Deus sempre tem muito mais a fazer. Um Deus que planeja, um Deus que sabe todas as coisas, um Deus criador de todas as coisas, todas as terras, todos os lugares, de todos os países. Nesse momento da história, ele escolheu o melhor lugar. Eu vou livrá-los, além de livrar, vou colocar vocês numa terra boa. Quando Deus age, ele age com o melhor do seu plano. Porque só um Deus vivo pode agir dessa maneira. No verso 9, Deus afirma claramente que as orações chegaram ao ouvido dele. Porque ele continua ouvindo. Deus ouve as suas orações. Às vezes só a gente esperar o time certo de Deus, para o momento dele descer, dele agir. Deus ouve as nossas orações. E vê tudo aquilo que nós passamos. Ele vê as aflições, as dificuldades, e as tristezas. Deus sabe todas as coisas. E tem uma coisa maravilhosa nos evangelhos, porque nós pregamos um Deus que tudo pode fazer tudo, é poderoso, criou os céus e a terra, os homens, criou todas as coisas. Ele poderia, num estalar de dedos, resolver todas as coisas por si mesmo. Ele fazer sozinho as coisas. Mas tem uma coisa muito interessante, uma das grandes maravilhas, na minha opinião, do Evangelho. Esse Deus pega um povo arrebentado, aflito, escravo, com dificuldade, chorando. Esse cara estava com mais de 400 anos, não era escravidão de uma semana. Aí ele diz assim para esse povo, representado por Moisés, lá no Monte Horebe. Deus chama Moisés. Moisés, vem cá. Deus chama, levanta. A grande maravilha, uma das grandes maravilhas do Evangelho é essa. Deus pode fazer tudo sozinho porque Ele é Deus, Ele tem poder total e ilimitado. Mas Ele resolveu chamar pessoas falhas, como nós todos somos. Chamaram Moisés, chamaram Daniel, chamaram João, chamaram Maria. Falaram assim, olha, vem, vamos juntos nessa batalha. Deus não precisa da gente, irmãos.
Deus não precisa de ninguém. Mas ele resolveu. Não, o meu povo, meus filhos, eu quero que eles vão comigo. A minha vitória é a vitória deles. Eu quero que eles participem comigo. Deus nos dá esse grande privilégio que, para minha opinião, é uma das grandes maravilhas. Só um Deus vivo para poder fazer isso. Tem uma hora que Deus fala, vem, agora é a hora. Vem, agora é a hora. Eu tenho um plano para esse problema e vou executar. Eu quero que você executa junto comigo. Mas para que Deus chamou Moisés? Ele não precisa chamar ninguém. Mas uma das grandes maravilhas do Evangelho é Deus participar conosco das suas maravilhas. No versículo 11 e 12, Moisés disse, mas Senhor, eu não sou capaz de fazer isso. E Deus responde assim, vem. Deus chama, ele falou, vem, vem, eu serei contigo. Essa frase, eu serei contigo, quer dizer o seguinte, eu vou caminhar com você. Por onde você andar, eu vou com você. Só um Deus vivo para andar conosco dia e noite. E muito mais que isso. Naquele tempo Deus andava com Moisés. Hoje Deus habita nas nossas vidas. Só um Deus vivo para fazer isso. Verso 13 e 14, Moisés disse, mas eu não sei nem o que eu vou falar. Mas Deus diz assim, fala dessa maneira, fala assim, fala que o eu sou te mandou. Só um Deus vivo para nos ensinar a todo momento como fazer, como nos comportar e como nos falar no momento certo para as pessoas certas. Só Deus para nos capacitar. Só um Deus vivo para capacitar e ensinar alguém. Tantos atributos de Deus vivo. E no verso 16, para finalizar, Deus fala assim, o mesmo Deus que disse para Moisés, vem, ele diz agora vai. Vem, agora você vai. Vai lá e existe e faz a obra. É lógico que o plano é de Deus, a obra é de Deus. Mas ele quis executar isso através da vida de Moisés. Só um Deus vivo, um Deus maravilhoso que é criador e que cuida do seu povo para chamar um homem caído, um homem preocupado, um homem atemorizado, rebaixado, um homem conhecedor em toda a ciência e riqueza do Egito, agora cuidando de carneiros no alto do monte, uma profissão desonrosa. Vem agora, vai falar com o faraó. Só Deus para fazer isso. O que eu quero conclamar os irmãos, finalizando, é que o mesmo Deus que fala, vem, agora eu cheguei, vai chegar o momento de Deus falar, agora vai e faz. Deus quer participar conosco, Deus quer interagir sempre conosco. Nosso Deus, irmãos, é um Deus vivo, Ele fala, Ele ouve, Ele percebe as coisas, Ele sente a dor do outro, é um Deus empático, conhece os problemas. Ele se movimenta, Ele trabalha, Ele batalha em favor, Ele desce, Ele sai do seu trono de glória e veio até nós há muitos anos na cruz do Calvário. A luz veio até nós já, desceu aqui à terra para nos livrar, perdoar nossos pecados e nos salvar. Deus sempre se movimentou na história, Ele continua se movimentando em nosso favor. Ele chama a participar dos seus projetos, comissiona e fala, vai que eu vou ser com você. Esse é o Deus. Só alguém vivo, com todos os atributos de alguém vivo, pode realizar essas coisas. Então eu quero que os irmãos fiquem com essa mensagem, que o Deus da Bíblia, o verdadeiro Deus, Ele é o nosso Deus, é um Deus vivo, Ele ouve as nossas orações e pode agir quando e da maneira que Ele quiser. Meus queridos irmãos, fiquem com esse texto para vocês, compartilhamos juntos, obrigado por me escutarem mais uma vez. Nosso Deus vivo está. Amém.